Olá Felipe, aqui é o Gabriel. Vamos dar início à correção do seu exercício E3. Bom, no exercício E3 nós temos a criação de atividades e a documentação dessas atividades. E ainda alguns modos para nos ajudar a visualizar a relação entre elas, né? Para isso nós temos do modo 35 ao 75. Vamos dar uma olhada então nesses modos que você criou. Clicando aqui em View, More Views, eu vou selecionar o modo 35 e vou aplicar. Como eu estava antes no modo composto, a parte de baixo dele não desaparece automaticamente, então dando um duplo clique aqui, vou fazer essa linha abaixar. Sobre esse tipo de modo nós vamos falar daqui a pouco. Bom, eu escolhi o modo 35, certo? Vindo por aqui, 35, pronto, agora sim, 35. O modo 35 ele é parecido com o anterior a ele, o modo 25. Ele apresenta a EAP segundo a estrutura organizacional da empresa. A diferença é o campo que ele usa para fazer essa separação, né? Enquanto que o modo 25 usa 3 campos do tipo texto, o modo 35 usa um campo estruturado. Vamos dar uma olhada nesse campo, passando para o modo 15. Logo ao final dele, meu mouse aqui, você criou estrutura org. Clicando com o botão direito vindo em Customize Fields, ou então Tools, Customize Fields, nós chegamos na configuração, né, desse campo, Outline Code. Então vamos dar uma olhada aqui no lookup que você fez. Você criou 3 níveis de caractere. Eu sei por causa do asterisco aqui. Então, 3 níveis de caractere, muito bem, e fez essa separação. Vale a pena frisar duas opções que você marcou corretamente. Você deve marcar, permitir somente códigos que não tenham níveis subordinados e desmarcar ou deixar desmarcado a opção de adicionar itens que não estejam nesses valores aqui. Se a pessoa escrevesse alguma coisa, o valor que ela escreveu seria inserido. O que nós não queremos, já que usar Outline Code, um dos benefícios é justamente não termos erro de digitação na inclusão dos valores da estrutura org, certo? Bom, como a correção gravada em vídeo, nós temos um número de controle para você. Então anote, por favor, o número 57 como primeiro da sua sequência numérica. Bom, aqui no lookup tudo certo. Fechar. Ok. Então, indo para o modo 35, que está aqui, nós temos os marcos como no value e nós temos a separação aqui quanto a nível org. A tabela 35 deveria conter somente ID Indicators Name, certo? Você colocou aqui também WBS, também Notes e algumas outras coisas. Para consertar isso, nós podemos vir aqui em View Table, More Tables, aqui, clicando na 35, editar e simplesmente deletando esses outros valores, ok? E pedindo para aparecer no menu também, que você deu uma esquecida. Então, show menu e aplicando fica dessa forma. Lembrando que após editar uma tabela, só clica em Apply caso você queira que essa tabela seja aplicada ao modo que você está visualizando. Como eu estava visualizando o próprio modo 35, então não tive problema em clicar em Apply. Okay? Bom, vamos então para o modo seguinte, que é o modo 45. Mas primeiro eu vou dar uma olhada na sua tabela 45, como você fez a montagem desse modo. Porque ele é o nosso primeiro modo composto do curso. Então, aqui em More Views, é um modo combinado. Então, nós temos a 045, é apenas atividade asterisco, que é uma tabela, que é um modo que não aparece no menu. E nós temos o 45 realmente, que é o
modo combinado, que ele junta o 45 na parte de cima, editando aqui a gente pode ver, ele junta o 45 na parte de cima e embaixo o task name form. Ele sim aparece no menu, o 45 asterisco não aparece no menu. Somente para deixar o meu padrão, é 45, não 450. Ok, certo? Dando uma olhada agora na tabela 45, eu venho aqui no Tables, 45, edito. Então, ID, ou ID, Unique ID, código da atividade, WS, predecessor, name, sucessor, type, com pacote de trabalho. O pacote de trabalho devia estar lá em cima, antes do sucessor, aqui. Mas tudo bem. If for driving, contact milestone this summer. Muito bem. Você só não renomeou, ok? Quer dizer, melhor dizendo, você somente não colocou os títulos aqui, mas renomeou o campo texto 27 para código da atividade. Lembrando a diferença entre renomear um campo e colocar um título, o título vale somente para a tabela no qual ele foi inserido, certo? Eu posso colocar o título da name aqui para ser EAP mais atividade, né? Que era inclusive o que nós pedimos. Mas o mesmo campo name na tabela e no modo 005 ele levava o título de somente EAP, porque isso não interfere um no outro. Já quando você renomeia um campo personalizável, essa renomeação vale para o projeto todo. É o nome que você pode inclusive buscar quando procura um campo aqui nessa lista. Bem, campos inseridos, ok. Vou fechar e aplicar o modo 45. Que, como disse, é o primeiro modo combinado no nosso curso. Ao longo do curso você verá alguns modos combinados, certo? E todos eles seguem o mesmo padrão. Nós temos um modo na parte de cima, outro na parte de baixo, como você pode ver. O da parte de baixo está sempre subordinado ao da parte de cima, significando que embaixo, as informações que aparecerão embaixo serão referentes ao que você selecionou na parte de cima. Por exemplo, nesse caso aqui, onde nós temos o task name form com o guia note sendo mostrado, você poderia ver o dicionário da sua EAP mais atividade da linha que estiver selecionada na parte de cima. Deixa eu ver se tem algum. Por exemplo aqui, fase 1, construída do jogo de futebol. Caso você tivesse inserido o dicionário da EAP e das atividades, né, nós poderíamos facilmente passar de uma informação para outra, indo aqui, realmente, de uma linha para outra, tá certo? No caso desse modo, Task Name Form, somente uma linha pode ser selecionada ao mesmo tempo. Mas ao longo do curso você verá campos subordinados aqui na combinação de modos que podem apresentar informações de mais de uma linha selecionada na parte de cima. Por exemplo, mais para frente você vai ver o Task Gantt, perdão, somente Gantt, o Gantt Chart, que apresenta barras para duração das atividades. E se você selecionar mais de uma linha em cima, apresentará embaixo mais de uma linha também. Sobre o dicionário da EAP, e agora EAP mais atividades, nós comentamos na última aula, a regra para atividades é basicamente a mesma da EAP, certo? Você pode incluir a descrição, objetivo, estimativa de recurso, estimativa de orçamento, tudo mais. Então, eu vou tirar essa parte aqui. Você criou o modo 45 como o Gantt, esse próprio Gantt que eu estava falando, quando deveria ter criado Task Sheet, ok? Como fazer isso? View, More Views, vou criar um modo novo, simples. Não, antes disso, vou pegar o 45 asterisco, editar, dar Ctrl X no nome dele
inserir um monte de X no lugar, porque nós não sabemos apagar modo ainda. Então vou deixar assim, não vou usar mais esse modo. Ok, vou criar um modo novo, simples, com a guia Task Sheet, nome, aquele nome, a tabela 45, nenhum grupo, nenhum filtro aparecendo no menu? Não, sem aparecer no menu porque tem asterisco. Ok, agora o 45 eu mudo para 45 asterisco realmente. Embaixo, teste name form. Ok, apply, tira a parte de baixo. A gente pode ver que não há mais nada do lado direito. Não há mais gráfico aqui do lado direito. Bom, só que as configurações que você fez, as configurações visuais, se perderam. Então, e somente por isso, eu vou selecionar aqui o X e aplicar. Só para ver essas configurações de cor. Depois eu volto para o outro para falar sobre os campos. Dando uma olhada aqui em Format, você pode ver que existem duas formas de você formatar visualmente o texto que lhe é apresentado. Você tem a Format Font e você tem a Format Text Styles. Format Font é uma coisa que nós estamos já acostumados porque segue o padrão dos outros aplicativos Office, que é você selecionar alguma coisa que você queira formatar, né, como nós fazemos no Word, por exemplo. Seleciona o texto que você quer formatar e clica em negrito, clica em mudar fonte, clica em sublinhado e assim por diante. Então aqui, selecionando isso aqui e vindo em Format Fonte, nós temos uma série de cores, formatos, background, pattern, enfim, uma série de coisas que nós podemos formatar. Diferentes do Format Text Styles, onde nós criamos regrinhas para formatar de forma automatizada o texto que nós temos no nosso projeto. Por exemplo, você criou que todas as atividades críticas e não críticas, então está aqui não critical task e critical task, ficasse azul marinho. Então todas as vigentes e todas as atividades que eu crio daqui por diante ficarão formatadas dessa forma, certo? E você ainda em Milestone, né, nos nossos marcos, você colocou azul petróleo e itálico, semicondensado, itálico. Não sei a diferença, mas seria itálico, tá certo? Fez isso de forma correta aqui, que serve, como eu disse, né, inclusive para futuros alterações do projeto. Se eu, por exemplo, decidir que essa linha, decidir próximo gerente, é na verdade um marco, né, fizer isso aqui, ela fica com a formatação dos marcos. Se eu desfizer, ela volta a ser atividade, ok? Bom, indo para o modo certo agora, tira a parte de baixo, vamos varrer esses campos aqui e falar sobre eles. Os quatro primeiros nos servem para documentar, na verdade, identificar de uma forma, cada um da sua forma, as linhas do nosso projeto. Né? O ID, como nós já vimos, ele é simplesmente a sequência, né, crescente das linhas do projeto. Nós podemos falar 20ª linha, 10ª linha, ok? Mas não é tão eficiente assim, porque nós podemos mudar uma linha com a outra. Se eu quiser referenciar a atividade de fazer orçamento num documento ou internamente com a minha equipe, eu posso falar fazer orçamento, mas nós podemos ter mais de um orçamento no projeto. Então eu poderia falar linha 17, mas essa linha pode mudar. Então para isso nós temos, por exemplo, o WBS. Formatando o WBS Code, nós temos somente um evento AB312, tá, ok? Lembrando que aqui em Project WBS nós podemos definir o código
e para o WS nós podemos renumerar também. Que é comum, só que fica um pouco confuso. E é bom renumerar de quando em quando. Nós temos ainda o Unique ID, que guarda a ordem de criação das linhas do seu projeto. Não existem dois números desses aqui iguais. Mesmo que você passe de uma linha para outra, você crie o delete uma linha, aquela será única. Por exemplo, essa aqui foi a linha de número 69 que eu criei. Caso eu a delete e crie uma outra igual, essa aqui já é de número 70. 70ª linha do meu projeto, ok? Então são números únicos. Agora sim você pode falar que a linha de ID único 70 vai fazer isso ou aquilo, que só existe ela, como o próprio nome. Marco, não Marco, Marco ou não, certo? Já a summary diz se é produto ou não. Obviamente nós não podemos mudar aqui, só podemos mudar, transformar uma coisa em produto ou não, colocando coisas dentro dela ou tirando coisas de dentro dela, certo? Anote aí então o número 202 e vamos para o modo seguinte, que é o modo 55, diagrama de rede. Antes, ainda na 45, eu preciso ver predecessores e sucessores no seu projeto, né? Dá uma olhada aqui, eu vou incluir o autofiltro novamente, pedir para apresentar todo mundo que não tem predecessor. Eu vejo que é, de novo, somente o início do projeto, tirando todo mundo que não tem, aqui, sucessor. Eu vejo que é somente o fim do projeto. Eu preciso ver, além de você ter posto para todo mundo, eu preciso ver se você criou, se você não criou predecessores para os produtos. Os produtos não devem ser sequenciados. Então aqui atrás, summary igual assim, eu vejo que está tudo vazio aqui. Se o projeto fosse, por exemplo, muito grande, eu não pudesse ver assim rapidamente de forma visual, colocaria dessa forma, certo? Ficaria uma lista nessa aqui. Eu clicaria e se caso tivesse algum valor aqui diferente de vazio, é porque existe algum valor, tá certo? Bom, todo mundo... Não foi aqui outro filtro. Posso tirar aqui, pronto. Então você criou predecessores e sucessores para todos os elementos que deveriam ter predecessor e sucessor. Vamos ver também se você criou retardos e antecipações, estão aqui, muito bem. Você criou ligações dos três tipos menos comum. Então eu vejo aqui um finish to start, que é o normal, esses que nós não temos nada escrito depois. Nós temos start to finish, finish to finish e start to start. Legal. Lembrando das maneiras de sequenciar. Você pode inserir o ID aqui, e caso mude de uma linha para outra, o ID muda sozinho. Que bom, né? Nós podemos selecionar mais de um e clicar na corrente, e ele criará uma relação do tipo finish to start. Lembrando que o que você seleciona primeiro vai ser o predecessor, o que você seleciona depois, por exemplo, será o sucessor. Você pode clicar duas vezes, vir em predecessor e fazer aqui essa lista também, certo? Você pode no Gantt clicar e arrastar e criar uma corrente entre eles, e você pode também, agora sim, no diagrama de rede, fazer alguma coisa desse jeito. Mas nós não aconselhamos você a fazê-lo porque qualquer erro de, por exemplo,
fazer isso e ir para muito longe e sem querer largou, pode ser fatal. Eu inclusive não sei mais onde é que eu tô. Espera aí. Pronto. Bom, nesse modo de diagrama de rede nós pedimos que você formatasse as caixas aqui. Nós podemos clicar com o botão direito, vir em Box Styles ou então Formate, Box Styles. Nós temos aqui a atividade do projeto, que é um template que você criou, que apresenta Name, nível org 3, WBS e responsável. No template que nós criamos está os 4 seguidos assim, que é melhor para caso a informação seja grande. Ok? Então, por exemplo, acho que é aqui mesmo, atividades, você cria, vem em Cell Layout, coluna, uma mais 4 linhas. A gente coloca, sei lá, 150 aqui. Ok. Faltou WBS. A ordem não influencia muito. Só vou colocar aqui um rótulo, hash, WBS é óbvio, nome é óbvio, nível org 3. Vou colocar N org 3. Ok? E close. Bom, agora nós precisamos incluir isso para as atividades críticas, não críticas, para milestone não precisa, botar para as summaries também. Aqui, e não critical summary também. Apesar do nome ser atividade do projeto, eu estou querendo botar. Ok? Ok? E nós temos aqui essa informação. Então nós temos nome, nível org 3 vazio, o responsável Davi, e nós temos o WBS embaixo. Por que eu coloquei aquele rótulo responsável? Porque senão nós teríamos um nome aqui. Se uma pessoa que não saiba que esse campo é o responsável, ela vai ver somente um monte de nome, certo? Não vai saber o que significa. Bom, essa é a formatação do modo 55. O modo seguinte, o 65, nós temos que, além de fazer essa formatação, que virem layout e desmarcar show summary task. Okay? No diagrama PDM, ele é mostrado somente, é um diagrama de precedência, é mostrado somente os sequenciáveis, digamos assim, do projeto, né, que são as atividades e os marcos. O summary não é sequenciável, então não faz parte do diagrama de precedência. Bom, além de desmarcar, nós temos ainda no layout, no box styles, um template diferente, onde nós pedimos para que você incluísse ID, name, early start, early finish, late start, late finish, pre-select, total select. Muito bem, foi criado aqui de forma correta. Você alterou a cor das caixas, né? Não tem problema. Caso queira mudar a cor das setas também, é aqui em layout. Você pode mudar para, por exemplo, tudo preto e ficaria assim, tudo preto. Voltando aqui, layout, aqui ó, link color. Pode mudar para qualquer tipo de cor. Inclusive essa página layout apresenta uma série de formatações interessantes para visualização dos modos de diagrama de rede. Ok? Partindo para o modo seguinte, modo 70, PDM com org, onde nós, creio eu, pedimos para você fazer isso aqui, onde você pode ver que é possível incluir grupos, filtros, tudo isso também nos diagramas de rede. Eu vou voltar aqui no modo 45, selecionar todo mundo e pedir para abrir, porque às vezes isso atrapalha a visualização aqui do diagrama de rede. Ok? E finalizando, nós temos o modo 75, também o modo combinado, onde na parte de cima nós teremos 45, né? Nós temos aqui o seu XXX, por ser aqui Gantt chart, mas embaixo nós temos o Relationship Diagram, que mostra os predecessores e os sucessores da atividade que está selecionada na parte de cima. Atividade ou qualquer outra informação, né?
mas só é mostrado aquilo que é atividade ou marco. Então, caso nós tenhamos mais de um, é apresentado, né, a quantidade certa, inclusive com o tipo de relação e o retardo e a antecipação pertinente. Ok? Uma coisa interessante sobre os retardos, você pode, aqui em lag, colocar dia, hora, semana, né, dessa forma, ou pode colocar também de forma percentual. Por exemplo, 31 aqui. Em vez de menos 2 dias, eu poderia colocar menos 10%. Esse porcento é em relação à duração sempre da predecessora. Ok? Ficaria assim, menos 10% mesmo. Certo? Bom, o último número da sua sequência vai ser o número 78. Não, penúltimo, porque o último vai ser o 93. Ok? Bom, qualquer dúvida quanto à correção ou outra informação do curso, por favor, entre em contato. Essa verificação fica por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau.